Sua academia é uma das mais premiadas em Manaus. Dali surgiram grandes atletas. Conheçam a vida e os sonhos de Augusto Braga Monteiro, o Guto da Academia Monteiro. Eu sou Adriano Augusto Braga Monteiro, mais conhecido como Guto Monteiro, professor e um dos fundadores da Associação Monteiro de Jiu-Jitsu, que está fazendo agora, no dia 10 de janeiro, 25 anos, né, de fundação. Tudo começou, a nossa história no Jiu-Jitsu, começou em 1981, comigo e com meu irmão mais velho, Iano, quando um vizinho nosso, chamado Nicolas, nós morávamos no Conjunto Débora, nos chamou para dar um treino no esporte, uma modalidade que estava surgindo aqui em Manaus, quer dizer, não surgindo, mas estava começando a ficar um pouquinho mais popular, chamada Jiu-Jitsu. Aí ele vendeu todo aquele peixe, como é que era, tal, todo empolgado. Ele era um pouquinho mais velho que a gente. Eu tinha 10 anos, 10 para 11 anos, meu irmão tinha 12 para 13, e aí nós fomos na academia do mestre Luiz Façanha, faixa roxa, aluno do professor Oswaldo Alves, morava no mesmo conjunto que a gente, no Débora, e nós começamos a treinar a segunda, quarta e sexta à noite, tinha treino físico, isso tudo com um garoto de 10, 11 anos, né? Quer dizer, a gente corria na Ponta Negra, fazia muito sem kimono, e foi mais ou menos nessa época. A gente ficou de 81 a 85, treina um tempo, para um tempo, treina um tempo, para um tempo, até que em 85, logo depois, em 82, meus outros irmãos mais novos, o Binho e o Lucinho, também treinaram, ficou treinando nós 4. E aí, em 85, meu irmão foi fazer faculdade no Rio, tinha 17 anos. Eu fui logo atrás dele, nós fomos morar lá. E aí ele tinha um amigo chamado Oswaldo, que era faixa preta de Jiu-Jitsu, e chamou para, amigo na faculdade Cândido Mendes, que ele estudava lá no Rio, e chamou para dar um treino na academia Gracie, Rickson Gracie, fez também toda aquela propaganda que a gente já sabia, né, mais ou menos por causa do Luiz, que era aluno do Oswaldo, mas sempre contava essas histórias todas. E aí meu irmão foi primeiro e se empolgou, começou a treinar, me levou, e nós ficamos treinando junto. A gente morava lá, treinando com o Rickson, e na Gracie Maitá, que o Rickson na época era quem comandava. Aí quando foi mais ou menos em 86, eu vim embora para Manaus, final de 85, fiquei com saudade da família, não aguentei ficar lá no Rio, voltei para cá, para Manaus. E meu irmão continuou lá, continuou treinando na Gracie. De férias, quando ele chegava, a gente ficava brincando no tatame, de vez em quando treinava no Luiz, que a academia já não estava mais tanto assim, porque, se eu não me engano, o Luiz ele estava se formando em odontologia, então ele teve que dar uma diminuída na academia. E, enfim, e ficamos dessa maneira. Quando foi em 88, né, a gente ficava, não tinha academia ainda naquela época, então a gente brincava de vez em quando. A gente sabia que no Caco, o Cássio Façanha estava dando aula lá, tinha um lugar lá para dar aula, a gente ia, dava uma treinada lá. Tinha um amigo meu que tinha um quintal na casa dele, a gente botava um tatame e treinava. Até quando foi em 88, comecei em 88, dia 10, né, foi o dia que começou a academia, a gente montou. Eu, meu irmão mais novo, o Lucinho, já que o Fábio, meu outro irmão, tinha ido morar com meu irmão mais velho no Rio, e eu tive a ideia de montar a academia junto com o Lucinho e com os amigos. Nós montamos a academia, compramos lona e tudo, e inauguramos como academia de jiu-jitsu mesmo. E aí de lá pra cá, quer dizer, em 88 ficou aquele negócio todo, começando, ainda não tinha tido a federação criada pelo Reison e também com o apoio do Oswaldo, mas que tinha sido botado de lado, e nós fundamos a Federação Amazonense de Jiu-Jitsu. Eu, Cássio Façanha foi o primeiro presidente, também tinha aí o apoio do Fred, que era o dono da Academia de Musculação Nacional, Fred Perales, Paulinho Peixe, tinha uma rapaziada aí, Nonato Machado, da Nova União, que na época ele ajudava o Humberto Barbosa da aula de Jiu-Jitsu, enfim, nós fizemos a federação e fizemos o primeiro campeonato amazonense, em 88. HBJ foi campeã, Monteiro foi vice-campeã. E quando foi em 89, né, foi de 87 a 89 o mandato do Cássio. Aí quando foi em 89, eu voltei para o Rio de Janeiro, terminei a escola e resolvi voltar para lá, para a faculdade. E aí houve a inversão. Eu e meu irmão mais novo, o Lucinho, nós fomos para o Rio, e o Iano e o Fábio, mais novo, voltaram para cá, né? Foi na época que foi fundada uma segunda federação, Federação de Jiu-Jitsu do Amazonas, que existe até hoje, né? FJJM, com Humberto Barbosa como presidente.
E aí a Monteiro aqui ficou ao encargo desses meus dois irmãos, do Binho e do Iano, e eu e o Lucinho ficamos lá no Rio. Isso era em 89. E de lá para cá sempre ficou mais ou menos dessa maneira. Ficava pelo menos 2 irmãos lá e 2 irmãos aqui, né? Tinha essa interação. Quem morava aqui, quando entrava de férias, ia treinar lá. Quem estava lá vinha de férias para cá, enfim. Ficava fazendo esse negócio todo aí. Nessa época não existia nem Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, era só as federações, né? Até que, quando foi mais ou menos em 93 para 94, que é quando foi criada a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, Carlinho e Grace, a Monteiro foi uma das primeiras academias a apoiar, né, a confederação, e foi fundada a confederação, e aí o negócio começou a ficar mais organizado a nível nacional, né? Nós ficamos aqui, a Monteiro foi crescendo junto com outras academias daqui, e a federação cada vez mais organizada, né, com o apoio da confederação também, e nós fomos crescendo. Depois meus outros irmãos se formaram lá, voltaram para cá, ficou nós 4 aqui, né, ficamos nós 4 aqui dando aula. E aí no decorrer do tempo é normal, né? Você vai tendo outras opções de vida, né? Você tem que se dedicar mais para determinadas profissões. No caso nosso, nós somos 3 advogados e 1 promotor. E aí, mas sempre ficava pelo menos ao encargo de 2. Aí durante um tempo, nesses 25 anos, tiveram 2 vezes, né, que a academia ficou um pouco sem funcionar. Um ano mais ou menos em 1998 e um ano há uns 3 anos atrás, por causa da questão profissional. Um irmão tinha que se dedicar mais a isso, outro mais àquilo. Mas até que, quando chegou mais ou menos 3 anos atrás, nós resolvemos voltar com força total. Hoje em dia quem está à frente sou eu, né? Meus outros irmãos fica um pouquinho mais complicado para eles, mas eu consigo conciliar direitinho, e nós estamos levando à frente. Eu sou diretor técnico da Federação Amazonense de Jiu-Jitsu. Estamos juntos aí com Elvis Damasceno, que é o presidente da federação, e para tentar de novo, né, eu não digo reerguer, porque o Amazonas ele sempre teve uma época que nós éramos o 2º polo, né, nós só perdíamos para o Rio de Janeiro. Depois de um tempo, até pelo poder financeiro, né, de São Paulo, a potência de São Paulo, nós fomos ultrapassados, porque os paulistas começaram a importar os cariocas, né, porque tem muito dinheiro, isso e aquilo, passaram da gente, até pela questão também populacional, né, tanto quantitativa como qualitativamente. Mas hoje em dia o Amazonas devagarinho já está voltando ao seu espaço, já está de novo brigando aí pelo 2º lugar. Quando eu falo isso, eu falo mais pela questão quantitativa, porque qualitativamente também nós temos grandes lutadores, né? Hoje em dia vários aí nos Estados Unidos, vários radicados também em países da Europa, e nós estamos tentando junto aí na federação a fazer esse resgate aí desse tempo que nós ficamos um pouquinho para trás. Estamos conseguindo, tem muita coisa ainda aí, mas nós estamos juntos. E a Associação Monteiro, que está comemorando 25 anos esse ano, nós temos, é difícil até aqui falar para mensurar, mas mais ou menos 17 filiais, né? E nós conseguimos, nesses últimos anos, nesse ano passado, inclusive, nós ganhamos todos os campeonatos, né? Nós ganhamos o Amazonense, o Oswaldo Alves e o Arthur Neto. Isso é uma coisa que nos orgulha muito, porque é difícil você ficar muito tempo, é difícil você, por muito tempo, continuar competitivo, e mais difícil ainda é você ficar competitivo e ganhar, né? A gente vê aí as academias que começaram conosco na mesma época, outras começaram até um pouquinho depois, e por opção dos seus professores, opção profissional, né, oportunidade de trabalho em outras áreas, não estão mais conosco nesse segmento. E quando a gente vê isso, é motivo de orgulho, porque a gente, com todas as dificuldades que tem, esporte amador, esporte que durante boa época, muitos anos atrás, né, um bom tempo atrás, era considerado meio que marginalizado, né, e a gente conseguiu ainda manter, conseguiu crescer, e isso pra gente é o principal. E continuar aí com esses 25 anos, esse ano vai ser um ano de várias comemorações, vai ter um torneio aí grande em comemoração a isso, vamos homenagear aí várias pessoas que nos ajudaram ao longo desse ano. E continuar com esse foco, continuar ganhando esses campeonatos aqui e fazer um trabalho forte para voltar a levar um grande número de atletas para disputar esses campeonatos fora, que é mais difícil você conseguir patrocínio para passagem, para inscrição, para estada, né, dos atletas fora daqui, é mais complicado, mas vamos tentar.
Tá, nós estamos muito felizes, estamos empolgados aí com esses 25 anos e motivados para pelo menos aí mais 25, 50 aí para estar com tudo. E agradeço o apoio de vocês aí, galera do Luta Tribal, pela força que está dando pra gente aí, de pessoas como vocês, que o esporte de uma maneira geral precisa, para dar esse espaço para que a gente tente aparecer os atletas com um pouquinho a mais de patrocínio, que é sempre fundamental para o esporte amador. Obrigado. As feras estão soltas. Quem sabia? Vai encarar? Por hoje é só, pessoal. Queremos agradecer a todos pela audiência e mandar um forte abraço para Carol Alencar, esposa de Érica Alencar e sua filha Kiara. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Ouça.